Bem, pessoal, esse é um curso rápido, tá bom, de manejo clínico de pacientes com Covid-19, tá bom? Primeiro curso que eu tô fazendo desse jeito. Então, se vocês puderem no final deixar um feedback aí para ver o que pode ser melhorado a cada instante, já agradeço, tá bom? Bem, de antemão, vamos começar o nosso curso. Manejo clínico do pacientes com Covid-19. Bem, primeiramente, vamos fazer nosso plano de apresentação, certo, desse curso. Nesse curso vocês vão aprender o histórico da pandemia do Covid-19, como ela evoluiu e como está atualmente. Vocês vão ver as emergências de saúde pública e importâncias internacionais. Vocês vão ver todas essas emergências e como aconteceu aqui no Brasil, no Amazonas e aqui em Manaus. Vocês vão ver tratamento e prevenção. Vocês vão ver conceitos, formas de transmissão das síndromes agudas respiratórias, SARS, né, que é o Covid-19, e seus sinais e sintomas, sendo eles leves, moderados, graves, complicações. Vocês vão ver como tudo isso vai se encaixar dentro da própria sistematização assistência de enfermagem, o SAI, que é uma coisa que a gente trabalha muito. Desde a coleta de dados, o diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, a implementação de enfermagem e a avaliação e evolução de enfermagem. Então, vamos começar. Sobre o histórico da pandemia. Como vocês podem ver aí, eu peguei dados da Organização Pan-Americana de Saúde e da própria Organização Mundial da Saúde, tá bom? E ele fala bem claro, em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa, um tipo novo de coronavírus, que não havia se identificado antes em seres humanos. Esse coronavírus até que tinha se identificado em animais, mas não em seres humanos. Uma semana depois, do dia 31 ao dia 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que havia identificado um novo tipo de coronavírus. Os coronavírus estão em todas as partes. Eles são muito comuns, principalmente em causa de resfriados comuns após o rinovírus. E até mesmo nessas últimas décadas, raramente causava doenças mais graves em humanos do que um resfriado comum. Quer dizer que ele passou de um vírus que era uma coisa bem simples para o extremo. A todos os 7 coronavírus que nós temos humanos, já foram identificados o HCOV-229E, o HCOV-OC43, o HCOV-VNL63, o HCOV-V, o HKUNI, e tem a SARS-CoV, que é a causa da síndrome respiratória aguda grave. Temos aí também a MERS-CoV, que causa síndrome respiratória do Oriente Médio. E é o mais recente dos novos coronavírus, que tem no início dessa... foi temporariamente nomeado como 19nCoV em 11 de fevereiro de 2020. Ele recebeu esse nome de SARS-CoV-2, certo? Que é o nome do nosso vírus, o nosso novo coronavírus, que é responsável pela doença Covid-19. Então, o nome correto dele aí, científico, é chamado de SARS-CoV-2. Bem, a OMS tem trabalhado com as autoridades chinesas e especialistas globais desde o dia que foi informado, para entender mais sobre o vírus, aprender mais sobre o vírus e como ele afeta as pessoas que estão doentes, como pode ser tratado e que os países podem fazer para poder responder uma altura em resposta. Isso inclui lockdown, blackout, campanhas de vacina, certo? Campanhas de métodos preventivos, barreiras sanitárias, tudo que o país possa responder, certo? Para poder segurar esse tipo de doenças.
A Organização Pan-Americana de Saúde tem prestado um apoio técnico aos países da América e recomendado também manter um sistema de vigilância em alerta, preparado para detectar, isolar e cuidar precocemente os pacientes infectados com o novo coronavírus. Não sei se vocês se lembram, logo no início, quando começou a pandemia, teve aqueles primeiros casos em São Paulo, depois foi na Bahia, e todo mundo ficou em quarentena, isolado. Tudo isso aí ficou tudo nessa vigilância, entendeu? Então quem fazia parte dessa organização tomando de conta foi a Organização Pan-Americana de Saúde, junto com o nosso Ministério da Saúde. Bem, em emergência de saúde pública de importância internacional, como que isso saiu de um surto para uma pandemia? Muita gente de vez em quando não entende esse processo, como ocorreu. Em janeiro, 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constituía uma emergência de saúde pública de importância internacional. Aí você tem a sigla do ESP2, ESP, né? Que é o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Então ele começou a sair de surto para uma emergência pública. E lembra o conceito de emergência, né? Tem que ser atuado de maneira imediata, tudinho. A ESP, ela é considerada um termo do Regulamento Sanitário Internacional. Ela é um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças. E potencialmente requer uma resposta internacional coordenada de maneira imediata. Quer dizer, como é uma emergência, a resposta ela tem que ser de maneira imediata. Então essa foi a nossa emergência aí, certo? Que ela se tornou-se a pandemia. Bem, esta é a 6ª vez na história que uma emergência de saúde pública de importância internacional é declarada, certo? Tiveram outras, desde o registro lá da OMS, da PANS. Essas outras foram o surto de H1N1, que é a gripe suína, isso em 2009, pandemia de H. Temos aí o poliovírus em 2014. Temos o surto de ebola na África Ocidental, isso em 2014 também. Temos a manifestação do Zika vírus, certo? E o aumento dos casos de microcefalia e outras malformações congênitas, isso em 2016. E em 2018, o surto de ebola, novamente agora na República do Congo, certo? E temos agora a nossa 6ª vez, que é relacionada ao Covid-19. Bem, em 21 de março de 2020, o Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. O termo pandemia se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. A designação reconhece que, no momento, existem surtos de Covid-19 em vários países e em regiões do mundo. Então, a partir de março de 2020, considerado um termo de pandemia. Certo? No Brasil, no Amazonas e aqui em Manaus, a gente teve o caso também de bastante relevância. No Brasil, os primeiros casos foram confirmados no mês de fevereiro e diversas ações foram implementadas a fim de conter e de mitigar o avanço dessas doenças, desde quarentena, blackout, certo? Isolamento social. E em 3 de fevereiro de 2020, o país declarou a emergência de saúde pública de importância internacional. Quer dizer que já entrou junto com a orientação dos outros países. Antes mesmo da confirmação do primeiro caso, certo? De Covid-19 que aconteceu em São Paulo, se forte a memória, São Paulo, depois veio o surto da festa lá na Bahia.
lá de Itacaré. Acho que foi isso, Itacaré. Bem, a consolidação dos dados sobre os casos e óbitos de Covid-19 começou a ser coletado e disponibilizado pelas Secretarias Estaduais de Saúde e vem sendo realizado desde o início da pandemia pelo Ministério da Saúde brasileiro. Isso permite o reconhecimento da dinâmica da doença no nosso país e, consequentemente, tem um estabelecimento político para desacelerar o crescimento dos números de casos no nosso país. Em 31 de dezembro de 2019 a 16 de maio de 2020, quer dizer, desde o início da pandemia até a consolidação de pandemia no mundo, foram registrados em torno de 4 milhões e meio de casos, certo? E em torno de 300 mil óbitos confirmados por Covid-19 no mundo inteiro, no país inteiro, nos países. Em 16 de maio de 2020, os Estados Unidos ficou com a maior representativa de número desses casos, tanto de casos confirmados quanto de óbitos. Em seguida veio a Rússia, depois veio o Reino Unido e em quarto lugar está quem? Nosso Brasil. Pessoal, naquela data o Brasil já ocupava a quarta posição de números absolutos de casos confirmados e na sexta posição segundo os óbitos confirmados. Isso a gente está falando no mundo inteiro. Lógico que o Brasil é um país de tamanho continental, lógico, um país grande, mas mesmo assim a gente passou por um sufoco bem grande de nível de contaminação, certo? Principalmente por causa do nosso clima, que é bem favorável para o vírus também. No final dessas 20 semanas, o Brasil registrou em torno de 230 mil casos confirmados, com 15 mil óbitos aproximadamente. E a região norte desses casos todinho apresentou a maior taxa de incidência. Estou falando já no início da pandemia, naquele olho do furacão, da primeira onda, certo? Aqui a gente teve em torno de 4.747, certo? A incidência, né, de casos por habitante. Então, a cada 4.000 pessoas, uma tinha Covid e assim foi aumentando. E a taxa de mortalidade era o quê? Era 150 para cada um habitante. Quer dizer que a gente tinha uma taxa de incidência alta e uma taxa de mortalidade também alta aqui no nosso estado. Entre as federativas do Brasil, as unidades federativas, o Amazonas apresentou a maior incidência, certo, esse período, 4.533 casos por habitante, segundo de Amapá, Roraima. Estão vendo que é tudo região norte, né? A gente, no início da pandemia, a gente foi muito massacrado. E o Amazonas também apresentou a maior taxa também de mortalidade, certo? Então, em torno de 331 por 1 milhão de habitantes. Aí depois começou a vir o pessoal do Nordeste, do Ceará, do Pernambuco. Mas a gente, que era o pulmão do mundo, acabou indo por respirador. Dessa forma, o painel ainda continua sendo alimentado até hoje, certo? Se vocês entrarem aí no site do Ministério da Saúde, existe o painel do controle do coronavírus, porque a pandemia ainda não acabou. Vocês podem ver que a data está atualizada aí do dia 26 de dezembro, certo? Aqui fala da quantidade de novos casos que tem aí de confirmado, de 714 mil casos. A incidência aqui, de 18.590, certo? Casos novos, 4 mil casos novos, certo? Que a gente teve acumulado,
certo? Durante esse ano aí. Durante essa semana. Só de Covid-19. Quer dizer que é algo que se torna incidência. Esses dados aqui a gente está acumulativo por semana, certo? Aqui tem dados confirmados até presente momento, quantos foram acumulados, as incidências, quantidade de óbitos confirmados e quantidade de óbitos durante essa semana que a gente teve aí de dezembro, só relacionado ao Covid. 35 no Brasil. Então, a gente tem um quadro aí de aumento, certo? Que a gente tem que ficar sempre de olho constante sobre esse tipo de situação. Aqui, essa distribuição pegando o Brasil, nos casos, no Brasil todo, certo? Em torno de quase 40 milhões de casos, certo? Durante o início da pandemia até agora, com 714 mil óbitos, certo? Temos uma incidência para cada 100 mil habitantes e a mortalidade a cada 340 mil habitantes. E aqui estamos em destaque a região norte atualmente, certo? Temos uma incidência agora, se você for comparar os outros países, ou as outras regiões do nosso país, sudoeste, 4 milhões, sul, 8 milhões, norte, 2 milhões, nordeste, 7 milhões, sudoeste, São Paulo, 15 milhões, certo? E você vai ver que isso aqui, a tendência só está aumentando para os outros demais cantos do país e para a nossa região, que a gente tem um controle bem mais rigoroso, a gente está conseguindo controlar muito bem essa parte. Bem, relacionado ao pessoal da região norte, Amapá, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Amazonas, temos aí uma incidência. O Amazonas, que era o primeiro local, já não está tanto em destaque assim, entendeu? Quer dizer que aqui a gente deu sim uma diminuída, por isso que você se sente mais confortável, andar sem máscara, você não vê tantos casos de óbito, de morte bem registrados relacionados ao Covid, certo? Mas mesmo assim, é uma coisa que a gente devemos nos preocupar de maneira constante, entendeu? Para evitar qualquer tipo de intercorrências, ou então, se mesmo o surto retornar, certo? A gente esteja preparado para poder alcançar as metas, certo? De prevenção, de medidas preventivas, de barreiras sanitárias, para a gente impedir que essa doença continue se alastrando. Mas lembrar, essas informações de redução se dá muito devido ao uso das vacinas. Por isso que a gente dá uma cobrada sobre vocês, sobre o uso de vacina. Vocês vão estar em campo hospitalar, onde vocês vão enfrentar micro-organismos que são invisíveis, mas eles estão lá. E um deles é justamente o Covid. Então a gente precisa estar preparado aí, vacinado, certo? Para você entrar no campo e não ter nenhum tipo de problema consecutivamente. Essa daqui é um gráfico semanal, certo? Do ano de 2024, da notificação, certo? Do nosso estado. Observa que desde a semana 1 do início de 2024, primeira semana de janeiro, segunda semana de janeiro, terceira semana, quarta semana, quinta semana, você tem uma ênfase maior e um surto maior, pessoal, durante esse período de janeiro e fevereiro e março. E são períodos mais chuvosos, certo? São períodos que o pessoal está de férias, são períodos que o pessoal está indo muito para shopping, certo? Isso daqui é uma coisa interessante a gente ficar atento, porque a gente já está nesse período aqui, Isso eu estou comparando ano passado. O desse ano a gente vai ver como é que vai ficar ainda sobre essa notificação epidemiológica aí do Covid-19, certo? Na região norte. Então você tem o aumento de casos de doenças respiratórias, principalmente isso aqui é relacionado ao Covid, certo? E depois que passa janeiro, fevereiro e março, mais ou menos
na 12ª semana, 13ª semana, ó, e aqui já tem uma queda, tem uma diminuição do ritmo e ele já se estabiliza até o final do ano. Então ele está principalmente no período vou dizer que seja um período endêmico, certo, de doenças respiratórias devido ao nosso acúmulo de chuva. Bem, e esse outro mapa aqui que eu queria mostrar para vocês é os casos relacionados com Covid-19 por municípios notificados. Quanto mais a bolinha for maior caso de notificação, certo, do Covid. Observe que na maioria dos municípios ainda tem Covid. Só que essa concentração está localizada na região litorânea brasileira, certo? Pegando o Nordeste, o Centro-Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste. E ó, vocês podem ver que os casos da região Norte estão começando a diminuir, mas não é porque a gente está começando a fazer esse controle dos municípios que a gente vai deixar de relaxar, entendeu? Então é importante a gente estimular a vacinação, a gente estimular os métodos preventivos, principalmente a lavagem das mãos e o uso de máscaras, tá bom? Quando a pessoa está com parte respiratória bem comprometida. Bem, temos aí, certo, um dado que eu peguei exclusivamente da região norte. Desde o início da pandemia até o final dela, até a semana passada, novos casos na semana, certo, de Covid-19 que a gente teve aqui, ó, no Amazonas, registrado. A gente não teve nenhum óbito, graças a Deus, aí essa semana. E temos o acúmulo de pessoas, certo, de casos acumulados, quase 3 milhões aí de dados acumulados. E o acúmulo de óbitos, né, pessoas que morreram no nosso estado, certo? Dados oficiais, 52.128 casos. Então, mesmo assim, a gente tem uma incidência um pouco alta aí, certo? De 282 óbitos para cada 100 mil habitantes. Desde o início da pandemia até agora na nossa região norte. Então, temos aí uma decadência na evolução, a regressão um pouco na evolução do Covid-19 do nosso estado, no nosso Amazonas. E esse trabalho se dá por auxílio de todo mundo, né? Todos os profissionais da saúde, tanto prefeitura, quanto município, quanto Ministério da Saúde, certo? Que vem criando estratégias para poder fazer esse freio, certo, sobre essa doença. E vocês, como eu sempre falo para vocês são educadores em potencial, então vocês também vão fazer parte desse freio, certo? Uma hora vai parar. Bem, sinais e sintomas do Covid, né? A gente precisa conhecer sobre essa doença, é uma coisa que vocês já conhecem até um pouco sobre ela, mas a gente precisa entender como que ela realmente funciona, como ela age, para que a gente não tenha surpresas na frente. Bem, Covid, nós temos vários graus, certo? Desde casos leves, que inclui tosses, dores da garganta, que entra ondilofagia, certo? Ondilofagia é a perca do paladar, certo? Tem a coriza, a perda total do olfato, não, a perda do paladar está aqui, ó, a algisia, certo? Que a perda do paladar é dor na garganta também, ondilofagia, dificuldade para deglutir também. Aí tem quadro de diarreia, para lembrar que é uma doença viral, dores abdominais, temos febre, calafrio, dores musculares, cansaços e dores de cabeça aí, nos sintomas mais leves do Covid-19.
Nos casos mais moderados, os sintomas mais frequentes podem ser incluídos, desde sintomas leves, quer dizer, todos esses sintomas leves podem ser incluídos no moderado, só que ele vai consistir em tosse persistente, febre persistente de maneira diária, até sinais de piora progressiva de outros sintomas relacionados ao Covid, como a dinamia, prostração, hipoxemia, certo? Diarreia, além de presença de pneumonia sem sinais ou sintomas de gravidade. Quer dizer que ele vai evoluindo para doenças respiratórias mais graves. Já nos casos graves, considera-se já a própria síndrome respiratória aguda grave, certa SARA. E ela é uma síndrome gripal que apresenta dispneia, desconforto respiratório, uma pressão persistente no tórax, uma saturação de oxigênio inferior, menor que 94% em ar ambiente, uma coloração azulada nos lábios, quer dizer que vai estar com a pele cianótica, lábios e extremidades arroxeadas. Para crianças, os principais sintomas incluem taquipneia, respiração acelerada maior ou igual a 70 para menores de 1 ano, maior ou igual a 1 ano ou maior, em torno de 50 respirações por minuto para crianças maiores de 1 ano. Aí vem hipoxemia, desconforto respiratório, alteração do nível de consciência, desidratação, dificuldade para se alimentar, lesão no miocárdio, lesão de enzimas hepáticas, quer dizer, temos uma disfunção hepática também aí relacionada ao Covid. Temos uma disfunção da coagulação, temos a rabdomiólise, temos uma cianose central com a saturação abaixo de 90, 92, em repouso em ar ambiente, paciente letárgico, paciente confuso, com dificuldade de alimentação e até mesmo se recusa a alimentação por problemas de engasgo, o que for. Então a gente tem vários sintomas aí que eles vão se agravando. Vocês podem ver que eles passam de sintomas respiratórios para sintomas de hemodinâmicos, desde funções cardíacas prejudicadas, funções hepáticas prejudicadas, funções neurológicas prejudicadas. Casos críticos. Os casos críticos, os principais sintomas é a própria sepse, a famosa sepsemia, certo? Choque séptico, que vem junto com a pneumonia. Temos a síndrome de desconforto respiratório agudo, a insuficiência respiratória grave. Temos a disfunção de múltiplos órgãos. Os órgãos começam a parar, certo? E começam a ter problema na sua funcionalidade, rins, fígado, coração, cérebro, pulmão. Temos a pneumonia grave, temos a necessidade de suporte respiratório, certo? E suporte respiratório é justamente a ventilação mecânica, sendo ela invasiva ou não invasiva, e o uso das internações nas unidades de terapia intensiva. Lembrar, toda vez que a pessoa entra no desconforto respiratório, insuficiência respiratória grave, ela vai entrar num quadro de acidose respiratória, entendeu? Isso daí é um dos H's de uma famosa parada cardiorrespiratória. Então, a importância do enfermeiro nesse momento, saber controlar o ventilador mecânico, saber controlar os sinais e sintomas, saber desenvolver a leitura de exames laboratoriais, sendo exames de hemograma, leucograma, certo? Gasometria, é de vital importância para a vida do nosso paciente, certo? Principalmente estar preparado nos casos de urgência e emergência, no caso de uma parada, certo? O enfermeiro ele precisa saber como agir, saber identificar os sinais de uma parada no monitor cardíaco, certo? Principalmente naqueles que estão diretamente ligados à unidade de terapia intensiva. Complicações.
Embora a maioria das pessoas com Covid-19 desenvolva sintomas leves, em torno de 40%, ou moderados, 40%, aproximadamente 15% desenvolve sintomas mais graves, que requer suporte de oxigênio. Cerca de 5% pode apresentar de forma mais crítica dessa doença, com a complicação de falência respiratória, sepsis, choques sépticos, trombolismo, falência múltipla dos órgãos, incluindo lesão hepática ou lesão cardíaca aguda. E dessa forma ele requer alguns cuidados intensivos. No início da pandemia, em torno de, acho que 80% da população precisou muito realmente dos cuidados intensivos, porque era uma doença nova que ninguém entendia o processo ainda fisiopatológico da doença. Estava se aprendendo ainda com a evolução da doença. Certo? Mas agora, atualmente, com as campanhas de vacina, com os métodos de barreiras sanitárias, métodos preventivos, esses sintomas eles foram reduzidos para sintomas mais leves. A pessoa tem o quadro leve, mas ele não desenvolve para os quadros mais graves. Só nas poucas pessoas, certo? Que eles acabam evoluindo para tais estágios. Bem, continuando sobre as complicações, a Covid-19 pode estar frequentemente associado a manifestações mentais e neurológicas. Isso inclui delírios, encefalopatias, agitações motoras, agitações psíquicas, acidente vascular cerebral, meningoencefalite. Temos a perca do olfato, do paladar prejudicado, temos crise de ansiedade, depressão, distúrbio de sono, medo, pânico. Em muitos casos, as manifestações neurológicas foram relatadas mesmo em pacientes sem sintomas respiratórios, certo? Aí você inclui uma outra parte da situação que a gente estava vivendo. Tinha muitos colegas profissionais da saúde que cada vez que eu não tinha, talvez até tinha pego já tinha com imunidade, mas só o fato de ver o paciente com aquela agitação, aquela agonia, ele se sentia sufocado. Aí ele entrava num quadro de ansiedade, de pânico. Por isso que muitos colegas da saúde, eles ficaram adoecidos dessa maneira, principalmente mental, entendeu? Da saúde mental deles. Beleza. E professor, então como é que a gente faz para a gente se proteger dessas situações todas? Primeiramente, a gente precisa entender as formas de transmissão do Covid. Então temos aí a via de transmissão. A via de transmissão ocorre de pessoa para pessoa. Ocorre por meio de gotículas respiratórias, certo? O contato direto ou indireto com pessoas contaminadas ou objetos ou superfícies contaminadas. Por exemplo, a pessoa espirrou, melou a maçaneta. A pessoa espirrou, melou o chão, melou a mesa, melou a maca. Existe o grande contato desses materiais, celulares, máscaras, certo? Além disso, acredita-se a possibilidade de transmissão de Covid por meio de aerosóis, certo? Gerado de alguns tipos de procedimento específico. Que tipo de procedimento específico? Intubação, nebulização, certo? Mas até agora ainda não se confirmaram diretamente fizeram estudos relacionados a esse tipo de transmissão. Mas pode ser transmitido assim? Tal. Acreditamos que sim. Alguns procedimentos gerados por aerosóis. Broncoscopia, certo? Abrindo os brônquios com a laringo, certo? Escarros induzidos para fazer exames. Intubação traqueal, para intubar o paciente. Traqueostomia, certo? Se a cirurgia, aspiração aberta das vias aéreas, você aspirando a mucosa do paciente. Temos aí as ventilações não invasivas por pressão, que é o BiPAP, certo? Que é com aquela máscara de alta pressão.
Temos a administração de medicamentos por via de nebulização, certo? A nebulização terapia. Temos a ventilação manual antes da intubação, quer dizer, a gente ficar ventilando com BVN, certo? Temos a própria ressuscitação cardiopulmonar, pode ser uma forma também de transmissão do aerosol, porque a gente ventila o paciente manualmente lá também. E temos o procedimento de necropsia, certo? O paciente, quando morre, a tendência é ele liberar gases. Então, está liberando gases aí, aerosóis, então pode contaminar sim outras pessoas. E quais são as medidas de barreira para prevenção dessa transmissão? Temos as principais: higienização das mãos, lavagem das mãos, certo? Água e sabão. Não tem água e sabão, álcool em gel. Não tem álcool em gel, álcool 70, certo? Outras precauções: uso de máscara, precaução de contato, evite ficar tocando nas coisas, pegando nas coisas, precaução respiratória, uso de máscaras, uso de protetores faciais, uso de óculos. E a medida mais importante que tem é a limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos hospitalares, entendeu? É limpeza, lavar mesmo, água e sabão, álcool 70, água sanitária, certo? E fazer essa desinfecção de toda a superfície. Na higienização das mãos e uso de luva, nós temos aí em destaques, né, os 5 momentos, né, da lavagem das mãos, coisas que você já deve estar ciente já de saber. Antes e depois do procedimento, após o contato com a mobília do paciente, após o contato de fluidos corporal, depois do contato com o paciente, certo? Não deixe de fazer isso, certo? Lembre-se que o uso de luvas também, tanto a luva de procedimento quanto a luva estéreo, ela não substitui a higienização. Quer dizer que a higienização ela é fundamental. Lavou as mãos, calce luva, vá fazer o seu procedimento, finalizou, tira a luva, lave suas mãos de novo, certo? E assim vai. A adesão da higienização das mãos na unidade teve um aumento de maneira considerável durante esses períodos de pandemia. O que acontece? Muita gente, de vez em quando, não dá importância desse procedimento simples. E lembre-se, aqui no nosso país, quem determina como se deve lavar as mãos, esses 5 momentos, é o Ministério da Saúde. E existe um documento, um artigo de 109 páginas que fala só sobre higienização das mãos. Aí muitos profissionais acabam deixando de lado essa importância, certo? E de vez em quando não esquece, ou não faz, ou não tem recurso, ou não tem tempo, ou está cansado, e acaba deixando de lado, só calçando a luva. Mas durante esse período aí a gente teve um aumento forte na campanha da higienização das mãos aí, certo? E lembre-se, né? Na técnica do Ministério da Saúde nós temos 11 etapas aí para a lavagem das mãos. E essas 11 etapas normalmente está descrita em toda a pia do ambiente hospitalar. Se tiver uma pia, se tiver um lavabo, vai estar lá as 11 etapas para você ensinar. Mas lembrar, a principal pessoa que vai te cobrar isso é você, a sua consciência. Tá bom? Precauções sobre áreas, contato e áreas, gotículas e aerosóis. Então, preocupação, temos aí roupa para isso. Temos o roupão privativo, certo? Para precauções de contato. O roupão é descartável, certo? Ele tem luvas, é o mesmo para a sala de isolamento. Só que a gente tem o nível, esse é o de contato. Nível de contato, a gente tem a máscara simples ainda, a máscara de TNT de 3 camadas e temos o próprio óculos de proteção. Já os de gotícula, você tem uma melhoria na máscara, certo? Você ainda continua utilizando a máscara específica
E a de aerosóis, sua máscara ela aumenta, ela se transforma naquela máscara N95, certo? Ou a máscara casca de ovo, que ela tem uma barreira maior de passar, de segurar essas gotículas, esses aerosóis refinados. Então nós temos aventais, luvas, máscaras, toucas, óculos de proteção. Na ausência do óculos de proteção, pode utilizar até um protetor facial, certo? Para ajudar. E a contaminação no ambiente hospitalar? Nós devemos sempre fazer uma revisão recente das superfícies, certo? Do coronavírus, certo? Como é que eles agem, quanto tempo que eles vivem, quanto tempo eles vivem em cada tipo de ambiente, em superfícies materiais. Em diferentes materiais e superfícies, como vidros, metais, plásticos, ele pode permanecer infeccioso por um período de 2 horas até 9 dias. Olha só a importância aí. Quer dizer, durante 9 dias, se o cara espirrar sobre uma mesa, sobre uma superfície, você tem a chance de se contaminar ainda. 9 dias. Então isso é uma coisa que é importante a gente ver. Por isso que a limpeza dessas superfícies, elas são de importância para você eliminar totalmente o vestígio. O paciente teve Covid-19, beleza. O paciente foi a óbito, teve alta, teve transferência, manda fazer a higienização toda no ambiente dele, no leito dele, certo? Para desinfectar, certo? Também temos estudos com o vírus da influenza A, que é da gripe, para influenza, que já também demonstram possível transferência de de partículas virais infectantes para uma mão após o contato com superfícies contaminadas. Então, a gente tem esse meio também de infecção cruzada, que você pode levar também esse tipo de infecção para o seu paciente, de contaminação dentro do ambiente hospitalar. Temos aí a persistência em superfícies reforçadas e a necessidade de adesão à prática da higienização das mãos e a preocupação do contato durante o atendimento e internação de pacientes com Covid-19. É um método que a gente controla se a infecção no ambiente hospitalar. Temos a rotina de limpeza, desinfecção dos ambientes em que o paciente com Covid-19 estão sendo atendidos e deve ser seguida restritamente conforme estabelecimento pelo protocolo de cada instituição. Isso se deu muito naquelas famosas salas rosas aqui no Amazonas. A gente abria as salas rosas e existia um fluxo de atendimento para os pacientes exclusivos de Covid, para misturar com as outras doenças infecciosas, outras doenças da população. E aquele ambiente que era exclusivo do Covid, respiratório, tinha todo o cuidado, tinha todo um protocolo de limpeza, todo o protocolo de fluxo de atendimento, para que existisse um controle de disseminação dessa doença dentro do ambiente hospitalar. A gente vai ver também agora a importância da limpeza e desinfecção das superfícies, equipamentos e entre outros objetos do ambiente hospitalar. Não há uma recomendação diferenciada para limpeza e desinfecção de superfícies e contatos em casos suspeitos ou confirmados pelo novo coronavírus, certo? Mas recomenda-se que a limpeza da área de isolamento seja recorrente, quer dizer, de maneira constante, imediata ou até mesmo terminal. Recorrente, o que significa? Realizado diariamente. Terminal, realizado após uma alta, óbito ou transferência de paciente. E imediata, realizada em qualquer momento quando ocorre a sujidade ou contaminação do ambiente ou equipamento com materiais orgânicos, mesmo após ter sido realizada uma limpeza recorrente. Um exemplo, terminou de fazer a limpeza, o paciente vomitou, faz de novo a limpeza, certo? Bem simples os conceitos aí, recorrente, terminais e imediato.
Preconize-se a limpeza de superfícies de isolamento com detergentes neutros em seguida de desinfecção. As superfícies que provavelmente são contaminadas incluem superfícies próximas ao paciente, por exemplo, grades da cama, cadeiras, mesas da cabeceira, de refeição. Aquelas são frequentemente tocadas no ambiente do atendimento ao paciente, como são as maçanetas, superfícies de banheiro, quarto do paciente. E no caso da superfície, a presença de materiais orgânicos visíveis deve ser inicialmente proceder à retirada do excesso de sujidade, como papéis, tecidos absorvidos, e antes da limpeza e desinfecção do local. Quer dizer, o paciente escarrou, espirrou, ficou aquela crosta lá de descarro, de muco sobre a mesa, ou sangue, certo? Ou qualquer tipo de sujidade visível, orgânica, que apresenta, a gente já faz essa limpeza antes da desinfecção. Além disso, não devemos esquecer os equipamentos eletrônicos de uso múltiplo, como bomba de fusão, especialmente itens usados durante a prestação de assistência ao paciente, e os dispositivos móveis, que são movidos frequentemente para dentro e para fora dos quadros dos pacientes, como ventiladores de pressão arterial, oxímetros, monitores de múltiplos parâmetros, ressaltando também a necessidade da doação das medidas de precaução pelos profissionais responsáveis pela realização dos procedimentos de limpeza e desinfecção. Quer dizer que a gente precisa também ensinar o pessoal dos serviços gerais, do que vai fazer a manutenção da limpeza. Eles não são profissionais da área da saúde, mas a gente tem que chegar e ensinar para ele como ele deve limpar, se comportar naquele ambiente, para que ele mesmo não espalhe a doença lá dentro. Bem, existem vários desinfetantes importantes para a desinfecção das superfícies contaminadas. Dentre estes, encontramos aqueles com base de cloro, álcool, alguns fenóides, alguns iodoforos, uns quaternários de amônio. A gente deve sempre consultar o fabricante do saneante, certo? Verificar laudos eficazes, além de verificar junto a Anvisa. A Anvisa que determina se os produtos são próprios ao nosso país ou não. Entre eles nós temos aí o etanol, o álcool 70, certo? Propanol 70-100, certo? Temos o hipoclorito de sódio, água sanitária, iodo polvidinado, certo? Peróxido de hidrogênio, clorexidina, certo? E aqui mostra tanto a eficácia para a desinfecção quanto para a não infecção, certo? O interessante é que vocês podem notar aqui, a clorexidina, ele é um excelente antisséptico, né? Mas ele não é tão eficaz para o Covid-19, diferente do álcool, certo? Então, vocês podem até de vez em quando fazer até uma mistura com essas soluções, entendeu? Juntar elas, certo? Fazer uma nova solução. Bem, medidas gerais para a prevenção de transmissão intra-hospitalar da Covid-19. Temos ela aí. A gente precisa entender essa interação entre pacientes. Os pacientes podem transmitir, eles são os principais portadores, eles estão doentes, eles estão transmitindo, certo? E durante essa transmissão, eles podem contaminar os objetos em volta, que os mesmos podem contaminar tanto os visitantes ou até mesmo os próprios profissionais da área da saúde, devido o constante tempo de exposição que a gente tem dentro do ambiente hospitalar com esse micro-organismo. Tanto os profissionais... Eita, gato. Pausa aí. Então como é que pausa? Ai, meu Deus, vem aqui no copo, vem cá. Ai.
Pronto. Tanto os profissionais da saúde, eles vão fazer a visita e falar o paciente como é que ele tá, com o acompanhante dele tá, certo? E ele vai passando de paciente para paciente, para outras pessoas. Aí você tem paciente com acompanhante, paciente com visitante. Paciente com visitante, assim vai. Entendendo essas medidas, você tem um controle que você pode fazer de restrição. Desde quantidade de visitas, pessoas que vão visitar, se são pessoas idosas, são acompanhantes idosas. Por isso que muitas vezes no Covid a gente não deixava menor de 18 anos ser acompanhante, nem idosos ser acompanhante. Tinha como ter visita? Tinha, certo? Mas visita era limitada, existia toda aquele precaução. Vai fazer visita? Vai. Bota a roupa para barreiras de contaminação, coloca um avental no paciente, no visitante, máscaras, óculos e assim vai. Dessa forma, a gente implementava protocolos capazes de identificar de maneira individual indivíduos com sintomas respiratórios e criar estratégia, né? Tanto para a vigilância para os profissionais da saúde quanto para os acompanhantes. A restrição de entrada de visitantes, principalmente sintomáticos respiratórios. Orientação sobre etiqueta de tosse. Vai tossir, vai espirrar, não é aquele que mela todo mundo não, entendeu? Bota no cotovelo. Nem na mão, porque quando você espirra na mão, sua mão vai tocar em alguma superfície de objeto, sendo ela maçaneta e assim vai. Então virar para o cotovelo mesmo. Orientação também sobre insumos para a higienização das mãos para todos. O álcool em gel, certo? A gente sempre falou sobre o álcool em gel, mas muita gente não tinha um conceito ainda sobre a definição. Por que existe um álcool domiciliar, um álcool hospitalar? Certo? Então é importante a gente... muitas pessoas até pensou que isso do Covid ia aparecer muita gente com queimaduras, de tanto, sei lá, manipulação de álcool líquido de maneira errada. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Também devemos garantir condições de higiene, limpeza, ventilação dos ambientes, certo? Para isso também é um método preventivo. O paciente, se o risco de contaminação de 2 até 9 dias naquele ambiente, quer dizer, durante 2 horas o paciente esteja lá, até 9 dias, a higiene precisa ser constante naquele local. Bem, uso de máscara conforme o indivíduo e situação, visitante, paciente, profissionais da saúde, setor de atendimento. Muita gente logo no início da pandemia ficou doido por máscara. A população comprou quase todas as máscaras dos profissionais da área da saúde. E as máscaras que a gente deveria atender, a gente não conseguia atender, porque não tinha. Aí a população começou a criar suas máscaras, né, de pano, tudinho. Deixou as máscaras descartáveis para os profissionais da saúde. E para aqueles casos mais graves, as máscaras N95 para intubação e assim vai. Mas foi bem complexo esse início aí, certo? Garantir medidas de controle de fonte, certo? Incluindo o uso universal de máscaras dentro do serviço de saúde, certo? Eu particularmente utilizava 2 máscaras, usava a minha N95 convencional, mas eu utilizava uma outra maior respiratória, entendeu? E tinha filtros separados, tudinho. E tinha um momento que eu dormia no ambiente. Então eu garantia esse controle, entendeu? Dessas medidas. Bem, temos aí a capacidade também de monitorar o uso de EPIs pelos profissionais da saúde. Tinha muita gente usando a EPI de maneira errada, certo? Tinha
tinha conhecidos que simplesmente falaram o seguinte: não, enfermeiro, eu não vou ficar no plantão porque eu não tenho minha N95, eu exijo minha N95. Muita gente abandonou o plantão por causa disso, certo? Eu exijo um protetor facial para ficar utilizando, eu exijo um macacão, certo? E alguns desses materiais no início, como ninguém veio preparado, ninguém sabia que ia ter essa pandemia, não tinha, certo? Mas alguns critérios eram prioridade, principalmente para pacientes, para profissionais que estavam entubando, entendeu? Mas muitos colegas tinham essa preocupação, entendeu? Então a gente fazia o controle de máscaras, fazia o controle de luvas, certo? Então a gente, mas lógico, com bom senso, né? Depois todo mundo foi ganhando os seus direitinho, mas no início foi bem complexo essa parte. Bem, implantar medidas e orientações que possam garantir a paramentação e a desparamentação adequada dos profissionais da saúde, né? Isso daí fazia parte da rotina, certo? Nos hospitais. E existe um setor no hospital que é o Núcleo de Educação Continuada, que ele ensinava muito bem isso daí, junto com o CCIH, como a gente deve comportar, como deveria lavar nossas roupas, como deveria chegar em casa, como deveria chegar para se paramentar, para que a gente não pudesse nos contaminar e nem contaminar o paciente, nem contaminar as pessoas de casa. Então, era todo um cuidado que a gente fazia sobre essas medidas de prevenção intra-hospitalar. Também a gente garantia e adequava para que o ambiente coletivo de trabalho e os convívios dos profissionais de saúde tenham a condição de manter uma distância no mínimo de 1 metro entre as pessoas, certo? Então aquelas barreiras de 1 metro, a gente fazia isso também dentro do ambiente hospitalar, certo? Em alguns locais, até mesmo de pacientes assim, era bem restrito essa quantidade de gente, entendeu? O que acontece? Tinha enfermarias que eram superlotadas, certo? E para a gente ter esse controle era bem complexo ter, não era fácil ter. Porque era muita gente e pouco espaço. Mas a gente foi se adaptando, foi criando, foi implementando protocolo de atendimento, afastamentos, retorno ao trabalho para profissionais da saúde com sintomáticos, pacientes idosos. Teve contratação de outros profissionais aí para poderem atuar. Muita gente se formou durante esse período da pandemia de maneira encurtada, principalmente os médicos, para poder atuar, certo, nessa linha de frente. Felizmente tivemos também muitas percas aí, grandes amigos aí, certo? Falo tanto do estado, mas principalmente a galera lá do 28, entendeu? Fred e tal. E acho que para tudo tem um propósito, né? Mas vamos lá. Devemos também ver se tem disponível utilizar um ambiente com pressão negativa para o procedimento de gerar aerosóis, né? Quer dizer que tinha salas próprias de isolamento respiratório para o mesmo, que é as salas rosas que a gente desenvolvia. Identificar áreas com corte e áreas com risco para o Covid-19, entendeu? Então, novamente, são áreas restritas, só podiam entrar profissionais que estivessem atuando com Covid direto, e o fluxo do atendimento era direcionado para aqueles pacientes. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, como é que fica tudo isso dentro da nossa sistematização assistência de enfermagem? A gente precisa entender o que ela realmente é. E a sistematização, vocês vão ver que ela é uma ferramenta.
Existe uma resolução do nosso Conselho Federal de Enfermagem, a resolução 358/9, tem até uma já atualizada sobre ela, mas ela fala sobre o seguinte: o SAI, ela é a organização do trabalho profissional quanto ao método, pessoa e instrumento, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Pessoal, o SAI, eu sei que a gente tem aquele conceito de coleta de dados, diagnóstico, enfermagem, planejamento, implementação, avaliação. Só que o SAI é uma ferramenta física também, que nem um esteto, que nem uma seringa, que nem uma caneta, certo? E um SAI ele é um protocolo, ele é um documento, certo? Ele é um instrumento. Ele é um instrumento onde a gente consegue coletar todas essas informações. Normalmente, dependendo do local, o enfermeiro ele tem esse processo de desenvolver o SAI para aquela unidade, certo? Então ele não deixa de ser uma ferramenta de trabalho nossa, onde ele vai organizar todas aquelas teorias da enfermagem, teoria de Van der Horta, das necessidades humanas básicas, a teoria de Wiltgard, de Royal, certo? Entre outros grandes teoristas da enfermagem aí, certo? E como é que ele vai se organizar? Como foi falar para vocês? Ela é dividida em 5 partes, certo? E ele faz com que o nosso trabalho de enfermagem atinja o alvo certo. Primeiro é o histórico, a coleta de dados. Você vai fazer uma entrevista, um exame físico no seu paciente e você vai juntar as informações inerentes de que o seu paciente está tendo. Depois você vai pegar com essas informações, tanto da entrevista, história pregresso, queixa do paciente, exame físico, você vai começar a criar o raciocínio clínico. E o raciocínio clínico você vai ser baseado para criar o diagnóstico de enfermagem, que a gente vai utilizar a taxonomia da Nanda para o mesmo. Depois que você já tem o diagnóstico de enfermagem baseado nas suas evidências que você coletou, você vai planejar. E o planejamento se requer resultados esperados. Existe um livro chamado de NOC, certo? O NOC ele determina o resultado esperado. Aí você tem, depois que você tem o resultado esperado, você já sabe mais ou menos o que você pode fazer, é colocar a mão na massa, implementação, colocar em prática. Lembrar, quem escreve o SAI, quem planeja o SAI é o enfermeiro. Mas a implementação, coloca ele mão no prática, vai ser tanto por você enfermeiro quanto pelos técnicos de enfermagem. Então, delegue a função específica para cada membro da sua equipe. E por fim, avalie se deu certo. Se deu certo, o time está ganhando, não se mexe, certo? Mas se não deu, vamos refazer de novo. Aí você tem um histórico. Durante a entrevista do seu paciente, ele fala: enfermeiro, eu estou 3 dias com dificuldade respiratória, meu pai teve Covid, tá recente, saiu da UTI, tá melhor em casa, mas mesmo assim eu tô com essa tosse bem forte, tudinho. Aí você faz a avaliação física dele. Aí você vê a ausculta pulmonar, você vê sinais de sons crepitantes, sons de secreção, identificando pneumonia. Aí você vê saturação de oxigênio, 92, paciente com hipoxemia, certo? Aí você vem, paciente com relato de histórico recente com paciente com Covid, apresentando baixo nível de saturação, dificuldade respiratória e baixo nível de saturação de oxigênio, ele pode ter um diagnóstico de enfermagem específico, chamado de troca de gases prejudicada. Porque você sabe que a saturação dele está lá embaixo, quer dizer que não está acontecendo direito. Se a saturação dele está lá embaixo, você já tem um diagnóstico de enfermagem, que o diagnóstico de enfermagem é a troca de gases prejudicada relacionado à doença respiratória evidenciada por baixo nível de saturação de oxigênio. Você vai ver agora o planejamento. No NOC,
ele já tem o resultado esperado para a troca de gases prejudicada. Você pode ir lá em troca de gases prejudicada e ele fala, você pode aumentar, oferecer oxigênio terapia, você pode posicionar o paciente na posição de Fowler, posição pronar, certo? Para melhorar a saturação de oxigênio dele, certo? E esses são os resultados esperados. Aí você vai ver, esse é o planejamento. Ofertar oxigênio, mudar a posição do paciente. Aí você pede para o técnico e fala assim, ó, vamos lá com esse paciente, bora mudar ele, vamos ofertar oxigênio, aumentar o fluxo de oxigênio dele, botar no catéter nasal. Ele vai sair do ar ambiente, vai para o catéter nasal com fluxo de 4 milímetros, 4 litros. Aí você vê se na sua implementação deu certo, melhorou ajeitar o paciente, ofertar um oxigênio para ele, melhorou a saturação de oxigênio dele, você avalia. Se sim, a gente continua indo avaliando os parâmetros vitais dele. Se não, a gente refaz de novo a coleta de dados, diagnóstico, implementação, até corrigir o quadro de necessidade do seu paciente. Então temos aí histórico, né? Coleta de dados, anamnese, entrevista, exame físico. Entrevista pode ser de maneira individual do paciente, familiar ou até mesmo de comunidade, coletivo. Entrevista, o que normalmente tem? Na coleta de dados é a soma da entrevista mais o exame físico. Na entrevista, você vai identificar o paciente, o motivo da visita dele, queixa principal, histórico dual da doença, histórico posterior da doença, histórico pessoal, histórico social e fazer algumas revisões dos sistemas dele, sistema respiratório, cardio e assim vai. E o exame físico, você vai focar nas habilidades técnicas do exame físico, que são aquelas 4, inspeção, palpação, percussão e ausculta. Inspeção é ato de visualizar, ver, palpação, toque, percussão, golpeamento e ausculta, som. Durante a entrevista, como foi falado, você vai identificar, você vai ver a queixa principal, histórico da doença, histórico pessoal, social, revisão. Você vai identificar, o paciente já teve histórico de doença respiratória? Sim ou não? Sim, não. Teve DPOC? Sim ou não? Sim, não. Dispneia? Sim ou não? Sim, não. Apneia? Sim ou não? Sim, não. Tabagismo? Fuma? Sim ou não? Sedentário? Faz tipo de atividade física? Sim ou não? E isso daí você consegue agregar um certo valor de informação que é essencial para o nosso paciente. Lembre-se que o paciente ele pode até omitir informações para você nesse momento, entendeu? Mas num bom exame físico, aí isso aí já você consegue identificar bastante coisa do seu paciente. Bem, no exame físico, aí temos as inspeções. Primeira inspeção, né? Só de olhar você consegue ver simetria do tórax, se o paciente está cianótico, se o paciente está sudoreico, hipocorado, com respiração de Cheyne-Stokes. Essa respiração de Cheyne-Stokes é uma respiração que você tem um período de taquipneia com ausência de apneia. Ei, rapaz, para com isso. Cadê? Gato chato. Bem, é um período que você tem de taquipneia e ausência da apneia, certo? A pessoa respira rápido, sei lá, mas do nada ele dá uma parada, simplesmente para respirar. E você tem a continuidade também, o paciente respirando de maneira taquipneia, com esforço, com o princípio de dispneia. Você consegue identificar esse tipo de situação só de olhar no seu paciente. A palpação no toque, você consegue também ver a simetria do tórax. Quando a gente fala sobre simetria do tórax, a gente está falando do formato da caixa torácica, certo?
Se o paciente tem o tórax em formato de barril, se o paciente tem escoliose, se o paciente tem hiperlordose, linfose, tórax em funil, certo? Toda aquela dimensão torácica que pode comprometer a própria caixa torácica de fazer a sua expansão e retração. Temos os freitos. O freito mostra que existe uma passagem de ar passando sobre o local. Quer dizer que é aquele famoso exame do famoso 33. Você bota na escápula, a sua mão na escápula, você faz o 33 e dá uma vibração. Isso mostra que o ar está passando de maneira limpa. E as extremidades frias. Você consegue tocar e sentir se o paciente está frio, está quente, está sudoreico, está pegajoso a pele, certo? Só no ato de tocar. Percussão fala sobre golpes que você vai fazer. Golpes sobre o dedo, onde você vai declarar, você vai conseguir ver um som pulmonar claro, audível, um som hipersônico, um som maciço, até mesmo um som timpânico. Dependendo do som que você pode escolher, ou que você vai escutar durante o golpe, você pode identificar sons claros com ar, sons com líquido, sons com massa ou sons rígidos. Aí você consegue identificar cicatrizes, secreções, certo? Só fazendo esses pequenos golpes no seu paciente. E a ausculta, nós temos aí a ausculta pulmonar. A ausculta pulmonar, de maneira normal, nós temos 3 sons específicos, que são os sons broncos vesiculares e os vesiculares, certo? Que são os murmúrios vesiculares. E esses 3 sons são sons normais. Saiu da normalidade, saiu para ruídos adversos, são sons patológicos, e que isso inclui sibilos, roncos, crepitante, esteatores. Cada som desse daí tem uma característica específica. Por exemplo, sibilo se dá muito para paciente com asma. Roncos, crepitantes, esteatores se dá muito para pacientes com quadro de pneumonia, secreções, líquidos no pulmão. Então, dependendo do grau de você consiga escutar a intensidade desses ruídos adversos, você consegue identificar também os quadros de pneumonia no seu paciente, certo? Então, isso são algo que você consegue identificar só auscultando o seu paciente, certo? Então, tendo essa primeira parte, a coleta de dados, a entrevista e o exame físico, você cria o raciocínio clínico, certo? Para você gerar o famoso diagnóstico de enfermagem, certo? Depois do diagnóstico, você vem a implementação, que são os resultados esperados, e o planejamento, e o quarto vem a implementação. Lembrar, diagnóstico a gente utiliza o NANDA, certo? A taxonomia da NANDA. O planejamento a gente utiliza o NOC, e a implementação a gente utiliza o NIC. Aí você tem o famoso NANDA, NIC, NOC. Certo? Os 3 livros da enfermagem que compõem uma assistência bem interessante para você aplicar. E aqui tem alguns modelos que a gente pode implementar. Um exemplo: NANDA, troca de gases prejudicada, certo? Ventilação espontânea prejudicada, medo, risco de infecção, risco de aspiração, risco de lesão por pressão, risco de lesão na córnea, risco de trombolismo venoso, certo? Padrão respiratório ineficaz. Tem todos aí. Aí, ó, no NOC, estado respiratório, troca gasosa, certo? E o NIC, monitoramento da respiração. Ventilação espontânea prejudicada, resposta da ventilação mecânica adulta. Aí você tem controle da ventilação mecânica, medo, autocontrole do medo, suporte emocional,
certo? Tem todo o critério para você fazer a própria implementação de enfermagem, os próprios cuidados de enfermagem, certo? Então esses 3 livrozinhos aí são fundamentais para a gente da enfermagem, tá bom? Tendo em vista esses 3 livrozinhos, a gente passa para a última etapa, que é a avaliação. Na nossa avaliação, a gente vê o resultado esperado, certo? Estabelecido pelo planejamento de assistência de enfermagem que a gente fez lá no 3º. E a gente verifica os nossos indicadores. Houve uma manutenção pontual dos indicadores? O paciente teve uma melhora nos indicadores ou uma piora dos indicadores? Ele melhorou fazendo isso? Ou ele não teve resultado nenhum? Ou ele piorou? É uma coisa para a gente avaliar, certo? O resultado esperado foi alcançado? Ou ele não foi alcançado? Esse deve ser a pergunta que a gente deve dar no final da nossa avaliação. Porque com essa pergunta a gente consegue identificar como o nosso trabalho, como enfermagem, como o processo de trabalho de enfermagem está sendo feito. Aí você tem a terceira etapa, né, que é o planejamento, o resultado esperado. Você vê um resultado esperado, eu quero que o paciente melhore a qualidade respiratória dele. Aí você vai implementar isso, você vai fazer as intervenções de enfermagem, colocar a mão na massa, mão na prática, certo? Colocou a mão na prática, fez a intervenção, você vai avaliar a assistência. O resultado foi alcançado? Sim ou não? Certo? Se sim, a intervenção teve efeito? Teve, ou ela não teve efeito. E assim você consegue identificar se a assistência prestada foi de qualidade ou ela foi de qualquer jeito, ou se o paciente morreu. Certo? E aí? E como é que foi esse gerenciamento do cuidar? Foi bom? Se sua assistência de enfermagem foi boa, foi excelente? Ou toda vez que você tem um paciente, você cuida, ele não melhora? Isso é uma coisa para você avaliar, enfermeiro, do seu trabalho. Bem, a gente vai organizar, essa é a parte final do nosso curso, a gente vai organizar esse registro da seguinte parte, seguinte processo. A sopa, né? Primeiramente, a gente vai ver os dados subjetivos e os objetivos. Os subjetivos é a entrevista, que a gente vai pegando. Lembra que o paciente ele pode mentir para você, mas o exame físico ele mostra claramente como o paciente está. E ela faz parte da primeira etapa do SAI, que é a coleta de dados. E você já sabe como fazer essa coleta, fazer esse exame físico, certo? Fez isso, você vai para a avaliação do caso e fazer o julgamento clínico. Você vai ter o seu pensamento clínico. E no seu pensamento clínico você vai desenvolver o diagnóstico de enfermagem. Lembrar que o diagnóstico de enfermagem ele é diferente do diagnóstico médico. O diagnóstico médico é o Covid-19 causado pelo vírus tal. O diagnóstico de enfermagem não é o Covid-19. O diagnóstico de enfermagem é os sinais e sintomas presentes do paciente na hora que ele apresenta. Por exemplo, se o paciente está com uma troca de gases prejudicada, você consegue relacionar isso com a doença respiratória dele, no caso o Covid, e evidenciar, quer dizer, que a confirmação que ele está prejudicado devido ao próprio SAI, ou própria saturação. Se você vira no oxímetro lá, que a saturação dele está 90. Ou então ele está cianótico, e assim vai. Então você tem o diagnóstico médico, Covid-19, e o diagnóstico de enfermagem, troca de gasoso prejudicado relacionado à doença respiratória e evidenciado baixo nível de saturação de oxigênio. Entendeu? Então são duas coisas diferentes. Fez seu pensamento clínico, fez o diagnóstico de enfermagem baseado na NANDA, você vai fazer o plano de ação, planejamento de enfermagem, que é o resultado esperado. Se o cara está com a troca de gases prejudicado, vamos fazer algo para melhorar essa troca de gases. O que é isso? Oxigênio terapia, mobilização, trocar o paciente de mudança de decúbito,
qual é o nosso plano de ação. Depois a gente vai implementar, colocar esse plano de ação na prática e avaliar se esse plano deu certo. Certo? Aí você tem todo o registro de enfermagem feito, escrito na sua mão aí de maneira adequada e firme. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim aqui do nosso curso, certo? Espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre a história da pandemia, como ela ocorreu, como ela está se desenvolvendo até o atual momento. Lembrar, apesar que a gente teve uma redução dos números de casos, nós ainda estamos em pandemia, então todos os cuidados que a gente deve ter são importantes, desde caderneta de vacina, desde uso de máscara, uso de luvas, uso de medidas sanitárias, lavagem das mãos, ter a consciência da gente de não contaminar o próximo, não fazer infecção cruzada, certo? Para que vocês possam adentrar no ambiente de intuito hospitalar de maneira segura e não contaminar os pacientes, não se contaminar e principalmente não contaminar os seus familiares, tá bom? Desde já agradeço muito a participação de todos aí. Como foi falar para vocês, se vocês puderem deixar um feedbackzinho aí, me mandar depois aí pode ser até no blogzinho aí, certo? Vai ter um chatzinho para vocês falarem. Fica legal, então quiserem mandar no PV também para mim no meu celular, não tem problema nenhum não, tá bom? Esse é o primeiro curso, só fazendo um teste aqui com vocês, tá bom? Finalizando aqui, vai ter um botãozinho que você vai clicar, que você assistiu o vídeo, finalizou o curso, e seu nome vai estar escrito bonitinho lá. Por favor, coloque seu nome por completo, tá bom? Para a gente gerar o certificado, tá bom? Desde já agradeço vocês, feliz ano novo aí, Deus abençoe vocês grandemente, hein? Tchau, tchau.